Deixa eu só abrir aqui. Isso. Olá, eu sou a Camila, vou estar apresentando aqui um artigo científico que eu pesquisei para a disciplina de experimentação da docente Franciele, com o tema Emergência e Desenvolvimento do coentro em função de substratos orgânicos. Bom, qual foi o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho foi avaliar a emergência e a formação de mudas de duas cultivares em função de substratos orgânicos em adubação mineral. O experimento foi conduzido em ambiente protegido lá em Ipamereci, Goiás. Esse experimento ele foi realizado lá em uma universidade estadual de Minas Gerais, de Goiás. E aí, ele teve essa função, né, de avaliar essas emergências da função de cultivares de coentro em função de substratos orgânicos para ver qual que se desenvolvia melhor em diferentes substratos orgânicos, certo? E aí eu vou estar explicando para vocês o que mais ou menos aconteceu e quais foram as variáveis que foram analisadas e vou estar passando aqui para mostrar mais. Ó, aqui na introdução, eu coloquei uma introduçãozinha aqui lá do artigo que fala o coentro coriandrum sativum, que é o nome científico, é uma hortaliça folhosa com sabor marcante, como a gente sabe, né, ele é mais ou menos parecido ali com a nossa salsinha, só que são diferentes, né? O cheiro, tem pessoas que gostam do coentro, tem pessoas que não gostam, mas é muito utilizado e muito consumido aqui no país, no nosso país, aqui no Brasil, e aí principalmente aqui no Brasil, nas regiões Nordeste e no Distrito Federal. Geralmente são vendidos em feiras, mercados, é, entre vários outros lugares, em hortas mesmo, que os produtores produzem. E as suas sementes e folhosas, elas são utilizadas como condimento em vários pratos, né, típicos. Aqui no Mato Grosso a gente conhece muito no peixe, é, em, em carreteiro, né, que é uma comida típica ali de Cuiabá, e em aves, massas, molhos, saladas, e que tem estimulado para a exploração de agregado valor econômico. Agronomicamente falando, é importante que o produtor faça essa análise, né, para poder ver em qual se desenvolve melhor. O coentro, a função da produção dele é no sistema ali apical, né, que são as folhas, né, que geram ali o gostinho, e o desenvolvimento também das folhas, desenvolvimentos da planta, é bom que se desenvolva. Então, é importante que o produtor teste esses sistemas orgânicos, né, para ver qual que se desenvolve melhor, qual cultivar é melhor, né, para produção. Porque se te gera uma produção boa, te gera um desenvolvimento bom também, te gera um retorno bom, né? Então é importante que o produtor faça essa análise, faça para poder observar as condições de desenvolvimento e qual se adequa melhor para o seu bolso também. Ó, aí dos materiais e métodos que foram utilizados, foi conduzido em ambiente protegido e telado, lá em Goiás. As sementes utilizadas foram as duas cultivares de coentro, como eu havia comentado, que foi essas cultivares aqui, que foi americano gigante e o português, que foram essas duas cultivares que foram analisadas nos diferentes substratos. O experimento ele foi realizado delineamento inteiramente casualizado, DIC, que foi rodado no CISVAR, que eles rodaram, né, essa análise, em esquema fatorial. Eles observaram em esquema fatorial, porque tinha uns números ali, eu vou estar mostrando para vocês é, duas formulazinhas que eles utilizaram, como, por exemplo, para analisar pós-plantio, para analisar é, o número de folhas, para avaliar a altura de plantas. E aí eles anotaram esses dados, né, e rodaram no CISVAR. Tá, esquema fatorial de 2 por 5 sendo duas cultivares, que é o americano gigante e o português, e cinco substratos que eu vou estar mostrando aqui para frente. No total de 10 tratamentos com 4 repetições. No total de 10 tratamentos com 4 repetições, tá? Foram utilizados 10 bandejas e 200 células
para a produção de mudas, sendo que cada tratamento teve 4 repetições. Bom, e aqui os materiais e métodos, como eu havia dito para vocês, a gente teve essas duas formulazinhas aqui, que é do PE, que foi calculada com base no número de plantas emergidas em função do número de sementes propostas nos substratos para germinar. Então, aqui o nosso Ezinho foi a emergência e o Nzinho foi o número de plantas do substrato para germinar. E aí o TME, que foi calculado de acordo com essa fórmula proposta por Laboriel, né? Para observar também o tempo médio de emergência. E aí, a gente teve os resultados aqui de discussão com essa tabela de resultado de porcentagem de emergência, que é o nosso PE em porcentagem, o índice de velocidade de emergência, que é o IVE, que está aqui, e temos o tempo médio de emergência, que é o TME, em função dos substratos utilizados na cidade aqui de Ipameri, Goiás, em 2018. Aí as nossas variáveis foram essa, que foi a porcentagem de emergência, o índice da velocidade de emergência e o tempo médio de emergência. Aí nós tivemos os nossos substratos aqui, que eu já vou estar falando o que que é, as nossas cultivares. O nosso substratos aqui foi o solo. O solo que foi utilizado, que é predominante na cidade, é o latossolo vermelho e amarelo. E aí, tivemos o solo mais esterco bovino. Aí tivemos o solo mais esterco bovino mais o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Tivemos só o solo, que foi a nossa testemunha. Tivemos o solo mais o cálcio. Tivemos o solo mais cálcio mais o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Aí nós tivemos aqui as nossas cultivares, né, que foi o americano gigante e o português, para essas diferentes análises aqui das nossas variáveis. E aí, para PE, em porcentagem, aqui se desenvolveu melhor, que foi significativo, foi o solo, o latossol vermelho e amarelo, mais o esterco bovino, que deu 92%. E aí também tivemos um bom desenvolvimento aqui para é, o solo, mais o esterco bovino, mais o NPK. E aí, aqui para P, a gente teve aqui também, que foi significativo, né? Que foi bom. Só que o americano gigante se desenvolveu melhor em relação ao português. Aqui no IVE, que é o índice da velocidade de emergência, o que se desenvolveu melhor também foi o solo mais o esterco bovino mais o NPK. Então, também teve o americano gigante também teve uma relação maior que o português aqui para a velocidade de emergência. E o tempo médio de emergência, o, o que se desenvolveu melhor também aqui nos nossos substratos foram é, solo mais esterco bovino. Só que, estatisticamente falando, todos são parecidos aqui para essas variáveis que foi rodado é, no teste de Scott-Knott, lá no CISBAR. E a gente também teve uma outra tabela, a tabela 2, que foi em relação do resultado de altura de plantas e o número de folhas, em função dos substratos utilizados. Aí nós tivemos as nossas variáveis, que foram a altura de planta mais o número de folhas. Tivemos o nosso substrato e as nossas cultivares, né? Nossos substratos e as nossas cultivares. Aqui, o que se desenvolveu melhor foi o americano gigante para o solo, mais o esterco bovino, e também para o solo mais esterco bovino mais NPK. Isso. E aqui para o pezinho, que foi o nosso português, o esterco mais NPK mais o solo, que foi o que melhor se desenvolveu. Só que aqui, nessa relação, o americano gigante foi
maior em relação a P, que é o português. E aqui para o número de folhas, estatisticamente falando, os valores também foram parecidos, só que os que melhores se desenvolveram foram esses dois aqui, do americano gigante e do português, teve um resultado igual, então eles não se diferem entre si para o teste de Scott-Knott. E aí a gente pode concluir que para ambas as cultivares de coentro, tanto o americano gigante e o português, os melhores resultados são obtidos com o uso de substratos compostos por solo e esterco bovino, que a gente viu lá que foi os que melhor se desenvolveram, né? Sem complementação de adubo químico. Então, foi totalmente sem um adubo químico. E o emprego desta metodologia tem vantagem de reduzir custos da produção, além de obter hortaliças mais livres de agroquímicos, né? Que, além de serem caros, muitas das vezes podem nos causar alguns prejuízos, né? E falando, deixa eu voltar um pouquinho aqui. E falando em relação a esses outros que não deram muito significativo, em função do cálcio, devido ao teor de sódio. Então, não ajudou no desenvolvimento da altura de planta nem no número de folhas, e também não foi significativo para a porcentagem de emergência, porque ali na emergência da planta e na velocidade de emergência e no tempo médio de emergência, não foi tão eficaz devido a esse teor de sódio. Então, essa foi a nossa conclusão, né? Que o esterco bovino, é, os resultados maiores foram com o esterco bovino, que se desenvolveram melhor sem o uso de agroquímicos, certo? Essa foi a minha apresentação. Esse foi o meu artigo que eu escolhi para observar. E muito obrigada pela atenção.